Olá, tudo bem? Que maravilha poder de novo reencontrá-los. É sempre um prazer para nós. É sempre uma alegria para nós. Poder encontrá-lo, poder entrar na sua casa, com a permissão de vocês, é claro, não é? Isso não tem palavras para dizer. Ser recebido bem na casa de uma pessoa não tem palavras. Não tem palavras. Antes, porém, de começar aqui a nossa meditação, eu quero dizer uma coisa. Quantas vezes nós dissemos que iríamos fazer alguma coisa, ou prometemos fazer alguma coisa e não fizemos? Isso normalmente acontece em cada começo de ano, né? A gente faz um propósito, faz um voto de fazer isso ou aquilo. Quando chega no meio do ano, a gente já está fazendo outra coisa ou então fazendo nada, né? Isso é comum na nossa vida. Quantas vezes a mulher pergunta, você fez alguma coisa? Você fala assim, eu não fiz nada. Não fiz nada. Você recebeu aquele dinheiro? Não fiz nada. Recebeu aquele dinheiro? Você fala assim, eu não recebi. Ou se recebeu menos. Não pagou tudo, pagou menos. Será? Será que é diferente disso? Ou isso é uma constante em nossa vida? Nós temos que pensar. Nós temos que nos arrazoar, pensar, refletir. Uma vez eu estava em Araraquara, passei em uma igreja presbiteriana, aí o reverendo, nós falamos reverendo, usa uma palavra pertinente ao único Deus, reverendo quer dizer tremendo, algo digno de respeito. E lá tinha assim, ele estava fazendo um programa e tinha lá o slogan do programa, era pare e pense. Quero abrir aspas para ele, embora não conheço, né? Só ouvi uma vez, mas é um presbítero, ou seja, ou é um reverendo, um pastor, que disse tal coisa, né? Pare e pense. Nós já paramos para pensar? Certa feita eu escrevi assim, parei para pensar e decidir não pensar, para não sofrer e nem chorar. Quero levar a vida sem pensar? Será que é isso mesmo? Será que um ser humano pode levar a vida sem pensar? Aquilo é uma poesia, sabe? Aquilo é uma retórica. Quando eu estava pensativo, depressivo, a gente externa, sabe? Aquilo que sente, passa para o papel, não é? E aí pode virar até uma letra de música, ou até uma peça de novela, né? Depende aí da expertise de cada um, né? Mas nós não podemos fazer assim. Viver sem pensar, e se mudando de ideia a cada minuto ou segundo, mudança de ideia. É como uma pessoa que bota uma roupa cedo, quando for 10 horas já quer tirar para poder trocar outra. Coloca uma camisa, você essa aqui não está boa, aquela não está boa, já tira e coloca outra. Aí depois, mas essa não ficou muito bem, já tira, coloca outra. Dá um tempinho aqui que eu volto já. Pronto, cá estamos. Não é um comercial, aliás, não é um intervalo não, tá bom? Depois eu explico para vocês, quando eu peço licença, vou ali e já volto já.
Então, nós somos inconstantes. Por exemplo, a lei de Deus, ela é desde sempre e para sempre. Os constituintes elaboram as leis e de vez em quando tem que fazer emenda, em especial no Brasil, né? Então, essas mudanças refletem aquilo que nós somos. Verdade ou não? Sim ou sim? Como fala o pastor Wilson, sim ou sim? Não tem jeito. Sabe? Como pode uma pessoa mudar de ideia a cada fração de segundo? Isso acontece mesmo. Nós somos feitos de barro. Somos feitos de pó e cinza. Somos inconstantes. Né? Mas nós devemos buscar a perfeição, não aquela perfeição de Deus, porque aquilo lá é uma perfeição sem explicação, né? Mas devemos tornar perfeitos a nossa própria condição, ou seja, ser hoje melhor do que ontem e também hoje melhor do que amanhã. É isso aqui. Não quer dizer que não vamos tropeçar aqui e acolá, mas o importante é que nós não fiquemos prostrados, ficamos carregando um peso sobre as costas. Eu estou aqui fazendo essa introdução antes de tudo. Resolvi fazer isso porque é uma coisa que falou comigo, sabe? E a gente procura fazer algo baseado naquilo que a gente está passando, está sofrendo, está pensativo, né? Voltando um pouco atrás, eu quero mencionar aqui, esqueci de fazer, mencionar aqui os nossos colaboradores. Temos mais um, ou temos mais dois. Tínhamos dois, agora subimos para mais um para cima e mais um para baixo. Então ficaram dois entre os dois. Rimou até. Mas é o seguinte, o que entrou agora é o empresário Marílio. Ele mexe com aqueles briquetes, parece um tijolinho feito de cimento, né? Então ele trabalha com aquilo lá. E é um serviço, é um produto muito bom. Sabe por quê? Porque ele não fecha. Fica ali uma fissura de 3 milímetros, 2, 1,5, depende do esquadro do terreno, né? Então, o que a pessoa faz? O profissional, ele faz aquilo que chama-se terraplanagem. Ou seja, ele acerta a terra, coloca ali uns gabaritos, né? Para sarrafiar a terra, porque ela não fica ondulada, né? Cheio de altos e baixos, como fosse relevo. Então, eles botam uma régua dos dois lados e vem puxando aquela terra para poder ficar certinha. Aí eles pegam um batedor de placa, como se fosse um soquete, né? Ela vibra, ele vai empurrando aquilo para lá e para cá, desce até o fundo, depois volta de novo e volta de novo. Para que é isso? Para compactar o chão. Aí eles pegam um pouco de areia, né? Jogam em cima, dá outra compactada e tá bom. Aí joga o piso em cima, começa a colocar o piso direitinho, tudo, fazer os recortes. Essa é uma parte quase que final. Aí depois joga-se areia grossa em cima daquele piso, né? E deixa ele bem esparramadinho, sabe? Passa a vassoura para ele ficar bem homogêneo, para não ficar muita areia aqui e pouca lá. Aí depois ele pega aquela placa, como se fosse um soquete, e passa por cima para poder vibrar, que é para aqueles pisos poder assentar melhor. Certo? Aí depois é chamado vassourada. Aí ele pega, vassoura por cima, tira aquela areia e está pronto. Está pronto. Esse tipo de serviço não usa argamassa. Não usa. Essa é a razão porque ele é flexível, né? Porque quando você faz uma massa embaixo, né, aquilo fica rígido.
e pode trincar. Quando é flexível, não trinca. Melhor que tudo, a água não empoça. Ela já é absorvida. Sabe? É uma coisa muito boa o que se foi criado, né? Para poder minimizar as coisas, deixar direitinho. Então, essa é a empresa do Marílio. Eu prometi trazer o contato, porém não fiz. Tem que ser sincero, né? Ser sincero com as pessoas, porque sendo sincero, por mais dura que seja a sinceridade, é melhor do que a mentira. Depois vem o nosso grande amigo Gustavo. Já falei aqui muitas vezes, né? Já falamos aqui no programa Adoradores do Rei. Trabalha com produtos, né? Posso dizer, produtos comestíveis, né? Mas não sei se é bem comestível, mas ele trabalha com polpa de fruta congelada. Trabalha com suco, né? E trabalha também com mais um produto que chama moranguinho. Moranguinho. Aquela coisinha pequenininha, moranguinho. Dá para fazer suco também, dá para fazer até salada de frutas, colocar um pouco de chantilly em cima e aí está pronto para degustar. Depende de cada um, né, da sua criatividade. Aí depois vem o Mauricinho, da JM, que trabalha com produtos alimentícios propriamente dito. Trabalha com grãos, não é? Trabalha com grãos. Grão de bico, por exemplo, e outros tipos de grãos. Trabalha também com o sal, mas não esse sal que nos traz prejuízo para a saúde, né? Por exemplo, o sal Himalaia e o sal rosa. Custa um pouquinho mais, porque ele é pouco usado, então custa um pouquinho mais. Mas em benefício, entendeu? Em benefício você tem maior que aquele sal branco, refinado, processado. Isso é uma coisa muito ruim para a saúde, tá certo? E também temos ali o Eugênio Doce, não é? Ele fazia muitos doces, quindim e outros mais, que agora não lembro. Bem Casado, bomba, não é a bomba de dinamite não, viu? É um produto muito gostoso. E ele trabalha agora só com a bomba. Faz entregas. Então, para quem gosta de comer um bom produto, é procurar Eugênio. E eu vou fazer aqui de novo, vou me comprometer a fazer isso, porque a gente fala uma coisa e não faz, mas temos que ser sinceros. A sinceridade dura, é dura para quem fala e para quem ouve, mas é melhor ser sincero do que ser mentiroso. O texto para hoje está em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa é uma realidade. Deus não muda. E esse é o fato de nós estarmos vivos aqui. Porque se ele mudasse, não haveria homens na terra. E nem animais. Deus não muda. E é por essa razão que nós ainda estamos aqui. Estamos vivos. E aqueles que fazem a vontade desse Deus que diz essas palavras irão morar com ele para todo sempre. Viver uma vida faustosa, com alegria, diante de Deus, dos anjos e de todos os seres criados. Não vai existir malandragem, não vai existir coisa alguma das que vemos hoje. Um mundo promíscuo,
pessoa sem caráter, né? E tantos adjetivos mais, né? Então, é por causa disso que Deus não muda. Ele não muda. Mas as pessoas que andam à margem, entendeu? Sofrerão castigo, não porque Deus mudou. É porque a pessoa não mudou. Deus não muda. Se a pessoa não muda, quem sofre as consequências é a pessoa, porque Deus não muda. Deus é o mesmo desde sempre e para sempre. E, de novo, não é Deus que muda. Somos nós que mudamos. E quando não mudamos, não é? Estamos vivendo à margem. Somos como um pária diante da sociedade. E há aí um segundo verso, também está lá em Tiago, capítulo 1, verso 16. Diz assim: não vos enganeis, meus amados. Tiago 16. Tiago 16. Eu marquei aqui Tiago 1,16, mas eu vou procurar aqui sem falar alto. É isso mesmo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dávida é um dom perfeito, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É isso. Deus não muda. É nós que devemos mudar, não é Deus. Deus, ele é bom. Desde quando? Desde sempre. E até quando? Para sempre. Nós somos passageiros aqui nessa terra, amigo. Eu esqueci de orar no começo. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi agora, enquanto fazia a última leitura desta meditação. Porém, agora, já que lembramos, não podemos passar em brancas nuvens. Não é verdade? Não é verdade, meus amigos? Então, por essa razão, nós vamos pedir a bênção. Do jeito que você está, não importa. Eu aqui vou fechar os olhos e baixar a cabeça. E você está livre. Mas aqueles que puderem, façam isso. Ou até aqueles que podem se ajoelhar, façamos isso. Querido Pai que está nos céus, o Senhor não muda de fato, mas somos nós que devemos mudar. Devemos ajustar ao Senhor, que é o padrão da vida de cada um de nós. E nós devemos nos aproximar de Ti, porque o Senhor também está desejoso de aproximar de nós. Mas como o Senhor não muda, o Senhor não pode se adaptar a nós, mas somos nós que devemos nos adaptar a Ti. Quando nós mudarmos, Deus vai se agradar de nós e vai nos dar o bom dessa terra e ainda a vida eterna. Mas se nós não mudarmos, nós não iremos morar com Deus e desfrutar das belezas que Ele preparou para cada um dos seus filhos. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até, meus queridos.